Olá, licitantes e licitadores! De anjo da guarda a Exu tranca-rua, pouco importa a denominação. O que é inegável é a participação da assessoria jurídica, ou simplesmente do jurídico, nos processos de contratação. A Lei 14.133 deixa clara a necessidade de participação do jurídico em todas as etapas do processo de contratação, ampliando aquilo que a 8666 deixava subentendido. Na 8666, o jurídico era lembrado para chancelar minutas de editais, de contratos e afins. E lá no seu artigo 38 também dizia que é possível instruir o processo com a juntada de pareceres jurídicos oportunamente, quando fosse necessário. Ou seja, está ali o jurídico, ele pode ser demandado mais ou menos, mas a função dele é carimbar a minuta de edital. Aí a gente tinha aquele jurídico pastelaria, né? Solta um parecer de uma concorrência técnica e preço. Solta um parecer de um convite com menos de 3 propostas válidas, vê se eu posso continuar. Solta um parecer aí de uma dispensa pequeno valor. E basicamente se fazia uma análise da norma legal que incidia no caso concreto, sem uma análise mais crítica do todo que envolvia a contratação. A Lei 14.133 foi além. Ela coloca o jurídico como uma peça de fundamental importância para o agente de contratação. O jurídico é como se fosse aquele velho mentor dos filmes de ação que auxilia o protagonista a superar as suas limitações e cumprir a sua jornada de herói. O jurídico é o nosso mestre dos magos. O jurídico é o mestre Yoda. Enfim, o jurídico é aquele ser, aquela mulher que o protagonista se apaixona e que acaba mudando seus valores. Enfim, é aquela entidade, aquele ser que auxilia os tomadores de decisão nos processos de contratação a tomarem a melhor decisão, com segurança e com tranquilidade. Pois bem, o que diz a nova lei de licitações, então? Mas no artigo 53 ela dá a dimensão do papel da assessoria jurídica, dizendo o necessário controle de legalidade dos processos de contratação. Na verdade, seria o controle de juridicidade, que significa analisar o agir da administração como um todo. Olhar o processo como um todo, se ele foi bem instruído, se tem nexo na contratação, se tem lógica, se respeitou os trâmites legais, enfim, se os termos estão justificados e coerentes, se foi usada uma minuta padrão ou não foi usada uma minuta padrão, enfim, uma análise jurídica completa, inclusive dá algumas diretrizes de como tem que ser um parecer jurídico. E deixa claro que esse parecer não é só em licitações, também em contratações diretas, também para outros processos, convênios, outros ajustes, termos de cooperação, enfim, aquilo que for necessário. No artigo 8º, ela deixa claro que a assessoria jurídica também é um apoio para o agente de contratação e para o gestor e fiscal do contrato, o que é também reforçado lá no artigo 117. Ou seja, deixa claro que a assessoria jurídica não faz parte da equipe de apoio, mas o agente de contratação tem acesso direto, ou deve ter um acesso direto à assessoria jurídica para justamente poder suplantar as suas dúvidas, né, os seus questionamentos, lhe auxiliar, até porque ele tem prazos a cumprir durante um certame, durante uma contratação, um processo de contratação. No artigo 19, inciso 4º, deixa claro o papel da assessoria jurídica de instituir minutas com modelos de editais, de termos de referência, de contratos e de outros instrumentos, como atas, como, por exemplo, relatórios de julgamento, ou seja, o processo, quanto mais baseado em modelos, mais segurança jurídica dá aos agentes de contratação, aos envolvidos na contratação. Ele dá um ponto de partida seguro para todos aqueles que atuam com compras. E mais ainda, a lei deixa claro que o jurídico tem que ter participação em todos os atos do processo e cada órgão é que vai definir a desnecessidade
de análise jurídica em determinados casos. Aí vai definir em regulamento se é por questão de baixo valor, se é por pouca complexidade do objeto, se é por já utilizar modelos pré-aprovados, enfim, aí é uma questão de cada órgão. O artigo 72, em contratações diretas, também fala que é necessário parecer jurídico, analisando a juridicidade da contratação. No artigo 156 a 160, quando fala de sanções administrativas, também tem necessidade de parecer jurídico. No artigo 168, que fala de recursos, também tem um apoio jurídico. Mas a grande novidade é no artigo 10 da Lei 14.133, que diz o seguinte: sempre que um agente público tomar um ato baseado num parecer jurídico, e esse agente for chamado a responder perante órgãos de controle interno, externo ou mesmo processos judiciais, ele, o agente público, pode escolher se quer a proteção, a defesa desse órgão de assessoramento jurídico que ele respaldou no processo de contratação. Ou seja, a segurança da assessoria jurídica deve ser tão grande a ponto de defender o gestor perante órgãos de controle e poder judiciário sempre que ele for demandado. Claro que é uma faculdade do gestor que vai verificar o grau de confiança que ele tem nos profissionais da assessoria. Então essa é a grande novidade, vincular o gestor. A tendência com a nova lei é que as demandas do jurídico aumentem, porque a lei deixa claro, deixa expresso que é necessária a maior participação do jurídico nos processos de contratação, é saudável, dá segurança e cabe aos gestores e aos agentes de contratação demandarem quando necessário. Lembrando que sempre que for possível padronizar e otimizar, melhor. Se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem as notificações e seguimos aqui em busca da melhor compra pública na nova lei de licitações. Até mais!